Bom, direito do trabalho. Vamos falar agora sobre os princípios. Bom, o princípio protetor tem três princípios aqui: o princípio da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica, o princípio indúbio pró operário. O princípio da norma mais favorável, segundo este princípio, se deve aplicar ao caso concreto, havendo mais de uma norma em vigor regendo o mesmo assunto, a que seja mais favorável ao empregado. Então, tem que lembrar disso. O princípio da norma mais favorável tem que se aplicar no caso concreto, havendo mais de uma norma em vigor regendo o mesmo assunto. Tem duas normas regendo o mesmo assunto, duas normas em vigor. Vai se aplicar qual? Que seja mais favorável ao empregado. A norma, tá? O princípio da norma mais favorável. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Isso aqui mudou, né? Sempre prevalecerão as condições estipuladas em acordo coletivo de trabalho, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, sempre. Portanto, podemos dizer que o princípio da norma mais favorável é ofuscado quando estiverem presentes normas de acordos ou convenções coletivas de trabalho. O princípio da norma mais favorável ao trabalhador não deve ser entendido como absoluto, não sendo aplicado, por exemplo, quando existirem leis de ordem pública a respeito da matéria, por exemplo, prescrição. Tá? O princípio da condição mais benéfica. O princípio da condição mais benéfica está relacionado às cláusulas contratuais, constantes do contrato de trabalho ou regulamento da empresa, que, sendo mais vantajosas ao trabalhador, devem ser preservadas durante a vigência do vínculo empregatício. Então, a condição mais benéfica é diferente da norma porque não é relação à norma, é relação ao contrato ou regulamento da empresa. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Bom, princípio indúbio pró-operário. Segundo o princípio indúbio pró-operário, diante de duas opções igualmente válidas, o intérprete do direito do trabalho deve aplicar a opção mais vantajosa ao trabalhador, ou seja, a decisão do juiz. Tá? Então tem a ver com a decisão do juiz. Princípio indúbio pro operário. Diante de duas opções igualmente válidas, o juiz, né, que é o intérprete do direito do trabalho, deve aplicar a opção mais vantajosa ao trabalhador. Então são esses três o princípio protetor. Tá? Norma mais favorável, condição mais benéfica, indúbio pro operário. A norma mais favorável tem a ver com a norma, condição mais benéfica com o contrato, o regulamento, e indúbio pro operário com a interpretação da norma pelo juiz. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Tá? Ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Bom, princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Assim, tendo visto já comentado o desequilíbrio entre capital e trabalho no âmbito trabalhista, as partes não podem negociar livremente cláusulas trabalhistas. Tá? Não podem negociar livremente as cláusulas trabalhistas. Por outro lado, com a aprovação da reforma, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas foi reduzido em situações específicas. Os chamados altos empregados, que são aqueles com nível superior e que recebem superiores a duas vezes o teto do regime geral da Previdência Social, poderão negociar diretamente com seus empregados, ou com seus empregadores, sem intermediação pelo sindicato profissional. Tá? Reforma trabalhista, tá? Agora, os altos empregados, que são aqueles que têm nível superior e recebem salários superiores a duas vezes o teto do regime geral da Previdência Social, poderão negociar diretamente com seus empregadores, sem intermediação pelo sindicato profissional. Tá? Então, eu falei do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Não pode negociar livremente cláusulas trabalhistas. Princípio da primazia da realidade. Por meio deste princípio, busca-se no direito do trabalho priorizar a realidade em detrimento da forma.
serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Princípio da continuidade da relação de emprego. Tá aqui, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, existe um princípio que é da continuidade da relação de emprego. Isso aqui é uma súmula, tá, que eu acabei de ler. Então, contratos com prazo indeterminado. Está lá na CLT, artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, se houve mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, os contratos de trabalho não são prejudicados. A princípio da intangibilidade salarial. A intangibilidade salarial abrange não apenas a irredutibilidade nominal do seu valor, mas também a vedação a descontos indevidos, tempestividade no pagamento, etc. Tá? Então, o princípio da intangibilidade salarial não apenas abrange a irredutibilidade nominal do valor, mas também vedação a descontos indevidos, tempestividade no pagamento, ou seja, pagou com atraso. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social, a redutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo no que concerne a comissões, percentagem e gratificações. Isso tudo a gente vai ver mais pra frente, mas dentro desse princípio da intangibilidade salarial. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo no que concerne a comissões, percentagem e gratificações. Esses três são exceções, tá? As comissões, percentagem e gratificações pode passar do período de 1 mês. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado. Qualquer desconto, tá? Aí tem as exceções, e que tem que decorar. Salvo quando este resultar de adiantamentos, já foi adiantado, então ele já recebeu, né? De dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Aí pode, lei ou contrato coletivo, óbvio, e adiantamento porque já recebeu, tá? Desconto de lei, INSS, etc, né? O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Então tá aqui os princípios que a gente viu, tá? O princípio da proteção, norma mais favorável, tem a ver com a norma, a condição mais benéfica, tem a ver com o direito com o contrato, e indúbio pro operário tem a ver com a interpretação do juiz. Inalterabilidade contratual lesiva, tá? Aí a gente viu que alterações somente com mútuo consentimento e sem prejuízo ao empregado. Indisponibilidade dos direitos trabalhistas, a gente viu aí a limitação à autonomia das partes, né? Intangibilidade salarial, continuidade da relação de emprego e primazia da realidade, tá? Prioriza a realidade em detrimento da forma. Aqui agora tem as fontes do direito do trabalho, a gente vai ter as fontes formais e as materiais. As fontes formais são divididas em heterônomas e autônomas, tá? E as materiais não tem divisão. Geralmente as materiais são movimentos sindicais, movimento político dos operários, tá? As fontes heterônomas a gente tem aqui a lei mesmo, a Constituição, leis, decretos e etc. Tá? As fontes autônomas são aquelas que não são feitas pelo governo, né? É a Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho, principalmente, tá? O conceito de fonte material se relaciona ao momento pré-jurídico, onde os fatores sociais, econômicos e políticos influenciam na positivação de normas jurídicas. É o caso, por exemplo, do movimento sindical operário.
Então, esse é o conceito material, tá? Da fonte material. Momento pré-jurídico, tá? Fatores sociais, econômicos e políticos que vão influenciar, tá? Movimento social, sindical operário, a greve, todas essas coisas aí. As fontes formais do direito do trabalho se enquadram como tal em vista de sua exteriorização na ordem jurídica, na forma de Constituição, emenda à Constituição, lei, decreto. As fontes heterônomas do direito do trabalho são normas elaboradas pelo Estado, não havendo participação direta de destinatários da mesma em sua produção. Aí vai ter a Constituição Federal, emenda à Constituição, as leis, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil. Esses tratados e convenções internacionais devem ser ratificados pelo Brasil para poder ser considerada fonte heterônoma. Decretos, sentenças normativas. Sentenças normativas é uma fonte heterônoma. Laudo arbitral, usos e costumes, súmulas vinculantes, princípios, portarias do Ministério do Trabalho, etc. Tá? Só que olha só, a portaria do Ministério do Trabalho. Tá? Princípios e portarias do Ministério do Trabalho. As portarias convencionais do Executivo não. Tá? Portarias, instruções normativas, jurisprudências, tá? Súmulas, IOJs, regimentos empresariais não são. Tá? O que é súmula vinculante? Súmula vinculante que é aquela do STF, que vincula todos. Agora, súmulas convencionais, IOJs não. Tá? Tem que decorar isso. Fontes autônomas são elaboradas pelos próprios destinatários, ou seja, os destinatários da norma regulamentam as suas condições de trabalho. Condição, convenção coletiva e acordo coletivo, tá? Antes, as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevaleciam sobre as estipuladas em acordo. Agora não. As condições estabelecidas em acordo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Acordo, hoje em dia, é mais forte, tá? Do que a convenção. Aí sempre vai prevalecer. É difícil no direito usar a palavra sempre, mas nesse caso é sempre. Tá? Hierarquia das fontes. O negociado prevalecerá sobre o legislado. O negociado prevalecerá sobre o legislado. Sendo assim, a respeito de tais temas, as regras previstas nessas fontes autônomas poderão se sobrepor às regras de fontes heterônomas. Por quê? Porque o negociado prevalecerá sobre o legislado. Tá aqui algumas regras que são passíveis de negociação, a gente vai retornar a ver, tá? Mas só que eu vou ter que decorar dentro da jornada de trabalho, a pactuação da jornada de trabalho, observados os limites legais. Isso aqui é passível de negociação, tem coisa que não é. Tá? Banco de horas anual, intervalo intra-jornada, tá? Que agora vai ter um mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Vai ter um mínimo, agora é 30, antes era 1 hora, né? Mas tem que ser negociado, possível de negociação. Modalidade de registro de jornada de trabalho, troca do dia de feriado, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia do Ministério do Trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente. Tá? Sobre a remuneração, que é passível de negociação, remuneração por produtividade, incluindo por desempenho individual e gorjetas, prêmios de incentivo em bens ou serviços, PLR, plano de cargos e identificação dos cargos a que se enquadram como função de confiança, enquadramento do grau de insalubridade, representante dos trabalhadores no local de trabalho, adesão ao programa seguro-emprego, regulamento empresarial. É importante destacar ainda que, por expressa disposição do artigo 8º da CLT, há algumas espécies que são consideradas fontes supletivas ou subsidiárias do direito do trabalho. Tá? As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, vamos ler de novo. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia,
por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre interesse público. O interesse público é sempre a prioridade. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, é pacífico que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo tribunal, pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, não poderão nem criar obrigações que não estejam previstas em leis, tá? Então, súmulas, elas não podem, na verdade, restringir direito que estão na lei e também não podem criar obrigações que não estejam na lei, tá? Então, esse artigo 8º mudou no sentido de que antes o direito comum era fonte subsidiária já do direito do trabalho, só que apenas naquilo em que não fosse naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Tirar essa parte. Agora, simplesmente o direito comum sempre ele vai ser fonte subsidiária do direito do trabalho, tá? Tirar essa parte naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste, tá? Tá aqui as fontes, estão aqui. Fontes formais, autônomas, materiais. Aqui a jurisprudência, os princípios e o regulamento empresarial, eles estão como outras fontes. Então talvez seja melhor aceitar isso daqui. Aí as heterônomas estão Constituição, leis, decretos, súmulas vinculantes, sim, portarias, NRs. Só que tem que ver a portaria, porque a portaria do Ministério do Trabalho. Tratados internacionais ratificados, tá, pelo Brasil, sentenças normativas, laudo arbitral.